Semana de semifinais da competição. Amanhã tem jogo no Maracanã entre Flamengo e Racing. Que partida importante para o rubro-negro. E o Palmeiras faz a sua primeira partida fora de casa contra a LDU. Aí sim, hein? Esse Palmeiras e LDU com transmissão aqui da ESPN e também no Disney Plus. A gente começa pelo jogo de amanhã. O Rafael Marques está conosco, trazendo as informações do Flamengo. Eu vi que eram, Rafa, mais de acho que 100 ônibus, né, dos torcedores argentinos que chegariam ao Rio de Janeiro. Não sei se você já viu alguém por aí e se já existe esse ambiente de semifinal no Maracanã, hein, Rafa? Já existe esse ambiente de semifinal por aqui, sim, Bruno, Jailson e Dom, que desde domingo praticamente, né? Quando terminou o jogo contra o Palmeiras, já tinha esse zum. Encontramos alguns argentinos desde ontem pela manhã aqui nos arredores, inclusive um deles que a nossa reportagem está acompanhando de perto desde que veio da Argentina para o Brasil. Não vou dar spoiler, mas em breve em espn.com.br uma reportagem com um grande torcedor do Racing que veio pela quinta vez ao Rio de Janeiro. Se eu começar a contar mais coisas aqui, vou acabar estragando todo o material que o pessoal do site está preparando com esse torcedor. Mas tem muitos argentinos já presentes aqui na cidade maravilhosa. Afinal de contas, o Racing é um clube tradicional, com muita torcida, uma torcida apaixonada que vive uma relação de êxtase com o técnico Gustavo Costas, ex-jogador do clube, torcedor do clube, ídolo do Racing, e que para o jogo de amanhã contra o Flamengo deve montar um time mais cauteloso, com 5 jogadores de defesa, 3 no meio-campo e 2 no ataque. Detalhe, Maravilha Martínez, principal nome do time, está pendurado e disse lá na Argentina que está mais preocupado em não tomar o cartão amarelo que o tira do jogo da volta do que propriamente em fazer gols no jogo de ida aqui no Maracanã contra o Flamengo. Retrospecto rubro-negro contra argentinos em Conmebol Libertadores é interessante. 27 jogos, são 14 vitórias, apenas 4 derrotas e 9 empates. No entanto, na atual edição da competição, esse retrospecto está em baixa. O Flamengo fez 2 jogos contra o Central Córdoba, 2 contra o Estudiantes e obteve no total 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ou seja, precisa dar a volta por cima na partida contra o Racing, nesse confronto de mata-mata da semifinal, que vale vaga na grande decisão. Hoje à tarde, o Felipe Luiz comanda o último treinamento, vai sentir a situação do Léo Ortiz, se ele pode ser relacionado ou não para o jogo de amanhã, e também definir se mantém o Pedro como titular ou se retorna com aquela formação com 3 jogadores de movimentação no setor ofensivo. São aqueles mistérios habituais que ajudam a colorir o chamado pré-jogo, né, Bruno? E a gente pode colocar isso na tela amanhã também, essas opções para o Felipe Luiz montar o Flamengo para o jogo de amanhã. É importante que você traz também sobre o Maravilha Martínez. Sendo por 2-0, e o Vasco tem a terceira melhor campanha do retorno e tá brigando. Mudou o campeonato do Vasco, hein? Daqui a pouquinho a gente vai trazer notícias ao vivo direto com o Bruno Halpern, daqui a pouco com a gente. Mas vamos falar do Flamengo então, que vai encarar o Racing amanhã pela primeira partida das semifinais da Libertadores. A Duda Dal Ponte está lá no Ninho e acompanhou esse último treinamento, a última preparação, arranjos de Felipe Luiz para esse jogo tão importante. E a torcida já fez a parte dela, né, minha amiga? Ingressos esgotados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai ter que arrumar um jeito aí. Oi, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Mais uma vez, ingressos esgotados, né? Vai ser a terceira vez seguida em um jogo do Flamengo que o Maracanã vai ter mais de 70 mil pessoas. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Palmeiras no domingo e deve ser assim amanhã também, porque mais de 70 mil pessoas devem comparecer ao Maracanã e uma festa linda para apoiar esse time. Hoje à tarde vai ter o último treino antes dessa atividade. A atividade está marcada para 3h30. A comissão técnica da medicina também, e a gente tem uma dúvida em relação ao time titular, né? Felipe Luiz só escolhe os 11 titulares no último treino, que vai acontecer hoje à tarde, mas a dúvida é na zaga, porque o Léo Ortiz, que é zagueiro totalmente titular, saiu do jogo contra o Palmeiras sentindo uma dor no tornozelo depois de uma trombada com o Vitor Roque. O Vitor Roque caiu no tornozelo dele e ele teve que ficar ali fora da partida, foi substituído pelo Danilo. Ele saiu do Maracanã, foi embora
fora do Maracanã de muletas e foi direto para um hospital para fazer exames. Lá foi constatado um estiramento do ligamento do tornozelo direito, sem fratura. Eles esperavam que seria uma fratura, seria algo um pouco mais complicado, mas não, foi só um estiramento, não teve nem ruptura do ligamento, então é algo um pouco mais tranquilo. Até por isso, a gente não pode cravar que o Léo Ortiz está fora da partida de amanhã. É muito difícil que ele esteja amanhã, mas não é impossível, porque ontem ele chegou aqui no Ninho do Urubu, no primeiro treinamento depois do jogo, andando. Claro, ele não fez atividade, ficou só na fisioterapia, hoje ele vai continuar essa recuperação. Por conta da sequência da temporada, né, de jogos do Campeonato Brasileiro, ali disputando rodada a rodada com o Palmeiras por esse título, também da Libertadores, são 2 partidas decisivas da semifinal. É provável que o Léo Ortiz não esteja disponível para amanhã e seja preparado para o jogo de volta da semifinal, que é na semana que vem contra o Racing, lá em Buenos Aires. Como o Flamengo já tem aí o Danilo, que está completamente adaptado ao time. Tem o Léo Pereira, que está voando nesse sistema defensivo. Vai ter aí, né, à disposição Saul, Pulgar, né, toda a galera de meio campo, o próprio Jorginho. Olha, sinceramente, eu não colocaria o Léo Ortiz para estourar, tá? A não ser que ele tivesse realmente 100%. Agora, caso ele não esteja 100%, eu acho que para esse primeiro jogo, que o Flamengo tende a atacar, né, ficar mais tempo com a bola e o Racing se defender, inclusive vai jogar numa linha de 5, se defendendo, tentando, né, de todas as maneiras não perder ou levar até o empate para a Argentina, eu sinceramente não apostaria em colocar, né, em lançar o Léo Ortiz no jogo e correr o risco de perdê-lo para o jogo da volta, que esse sim será o grande jogo decisivo do Flamengo, principalmente, né, porque vai jogar fora de casa e os caras tendem a atacar. Se isso realmente acontecer, o Danilo deve fazer então uma dupla de zaga ali com o Léo Pereira, que foi o que aconteceu na partida contra o Palmeiras. O Léo Ortiz foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo e o Danilo e o Léo Pereira fizeram o restante do jogo, então isso deve acontecer novamente. Em relação ao ataque, a gente costuma dizer aqui que é muito difícil cravar uma escalação do Filipe Luís, porque ele muda bastante, né? Principalmente no ataque. Mas nos últimos 2 jogos, depois da data FIFA, o Flamengo colocou 3 gols em cada jogo, 3 contra o Botafogo, 3 contra o Palmeiras, fazendo esse ataque funcionar. E ele usou a mesma escalação nos 2 jogos, com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Então, a tendência é que isso continue acontecendo para o jogo de amanhã. Claro, a gente vai ter que esperar o treino de hoje. Mas vale a gente lembrar que o Samuel Lino é o titular do Filipe Luís, mas tem sido questionado pela torcida não só por não fazer gols há 10 jogos, mas também por não desempenhar. Então, a gente vai ter que esperar aí para ver como o Filipe Luís vai montar esse ataque. Amanhã no Tá On, com certeza a gente deve ter mais informações sobre essa partida. Flamengo e Racing amanhã às 9h30 pela semifinal da Libertadores. Joana. Obrigado, Duda, pelas informações. E aproveitando que nós duas estamos de rosa, vamos chamar a atenção para o Outubro Rosa mais uma vez, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, para o diagnóstico precoce. Então, aproveitando aqui a coincidência, não foi planejado, mas é sempre importante lembrar essa campanha durante... Aliás, todos os dias é bom lembrar. Vamos falar do adversário do Flamengo, então, que é o Racing. A gente vai lá para a Argentina com o Rafael Sibila para falar do outro lado desse confronto e como o Racing chega para esse jogo de amanhã. Meu amigo, bem-vindo a Tá On. Oi, Joana, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil. Olha, o Racing chega com o departamento médico tendo que trabalhar bastante nesses últimos dias. Há muitas dúvidas em relação ao 11 titular que o Costas terá disponível para esse jogo contra o Flamengo. E olha que o Racing adotou uma estratégia nas últimas 3 rodadas do Campeonato Argentino, não é na última, nas últimas 3, de jogar com o time reserva, mas eventualmente quando entrava um titular, houve a lesão do Franco Pardo, esse está fora do jogo de amanhã, houve a lesão do Gabriel Rojas, que ainda tem uma chance de jogar ali pela lateral esquerda, e há outros jogadores que também estão aí chegando no limite para esse jogo. Um deles é o Santiago Sosa, jogador importante, capitão do time, que pode jogar tanto de líbero quanto de volante, o Nardoni e o Mura. Então é um departamento médico que está trabalhando bastante nesses últimos dias para o Racing ter o melhor time possível nesse jogo contra o Flamengo. O treino está sendo realizado aqui na Argentina. Depois desse treino, o Racing viaja para o Rio de Janeiro e vai ficar hospedado no hotel na Barra da Tijuca. E aí já há muito torcedor do Racing
pelo Rio de Janeiro. É normal, né, essa invasão de torcedores argentinos quando o jogo é aí no Rio, e já uma convocação então desses torcedores para receber o elenco ali na Barra, para fazer uma grande festa, para apoiar. São mais de 4 mil ingressos vendidos para a torcida do Racing, que promete também fazer muito barulho, muita festa no Maracanã. Mas o time em si tem muitas dúvidas para a gente confirmar um 11 inicial, porque vai ter muito teste ainda nesse treino de agora e ainda na chegada ao Rio, nos testes que serão feitos amanhã antes da partida. O que sim está confirmado é o Maravilla Martínez, que é o artilheiro do time na temporada, ali mais uma vez, né, ele é artilheiro do time no comando ataque. O Cambeses, goleiro que foi convocado na última data FIFA pelo Lionel Scaloni, titular, que ganhou a posição recentemente do Arias, e vai ter uma novidade na zaga. O Marcos Rojo deve ser titular amanhã, o Rojo que foi contratado para essa fase final da Libertadores. Ele que estava com o Boca Juniors, esteve no Boca Juniors até a disputa do Mundial de Clubes. Depois do Mundial, teve seu contrato rescindido com o Boca, foi contratado pelo Racing e deve ser titular amanhã. Uma experiência aí a mais na zaga do Racing. O Racing que deve vir num esquema com 3 zagueiros e pode até ter um esquema com 3 zagueiros e 3 volantes. Mas isso vai depender muito desses testes de vestiário ainda que o Gustavo Costas vai fazer, Jojo. Tá aí os detalhes do Racing, então, adversário do Flamengo amanhã. Muito obrigada, meu amigo, pela participação aqui no Taon, trazendo todas as atualizações do Racing. O Flamengo, ele é dono dos 10 maiores públicos do novo Maracanã. E que novo Maracanã é esse? O Maracanã de 2013 para cá, quando ele foi reformado para as exigências da FIFA para a Copa do Mundo de 2014. E esse jogo, Flamengo e Cruzeiro, é o maior público da história nova do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. 75.565 torcedores, tirando, lógico, os jogos de Copa do Mundo. A partida da Argentina contra a Bósnia, por exemplo, em 2014, registrou um público superior a esse. Em jogos de times, o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Maracanã novo. E todos os ingressos foram comercializados até ontem. E o ticket médio nem dá para calcular, porque teve ingresso que custou R$ 88,00 e teve ingresso que custou R$ 1.950. Aí teria que ver aí a proporção e tal para poder calcular o valor do ticket médio. O fato é que é barato ou caro, todos os ingressos foram comprados e amanhã, mais uma vez, Maracanã lotado para esse Flamengo e Racing. O rubro-negro tem uma responsabilidade grande de chegar à decisão da Conmebol Libertadores mais uma vez e também tirar um pouco dessa imagem negativa associada nos confrontos contra argentinos. Embora historicamente o Flamengo tenha vantagem contra os argentinos em mata-mata de Libertadores, em 7, esse ano o Flamengo tem déficit, porque foram 4 jogos, 2 contra o Central Córdoba, 2 contra o Estudiantes, 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, exatamente o jogo contra o Estudiantes aqui do Maracanã pela fase de quartas de final. O Flamengo não pode querer se apegar em retrospecto, né? Apesar de ter aí um retrospecto positivo contra a Argentina, mas não tão positivo assim nessa temporada, o Flamengo tem que jogar cada jogo um jogo. E esse jogo vai ter uma história escrita de forma especial e única. Pelo menos é o que se espera, né? E o que o torcedor rubro-negro espera para essa noite de quarta-feira. Ou seja, na próxima quarta-feira teremos esse confronto contra o Racing. Então o Flamengo tem que jogar com a faca nos dentes e conseguir fazer um bom jogo, até para apagar um pouco desse histórico negativo na Libertadores em 2025, tá? O importante é o Flamengo embalar agora, na reta final, e conseguir uma boa vitória para levar para a Argentina, pelo menos uma vantagem que te dê um pouco de paz para jogar lá, que a gente sabe que nunca é fácil. Sobre a preparação do time, né? Agora à tarde, 3h30, acontece a última atividade no Ninho do Urubu, comandada pelo Felipe Luiz, e a expectativa grande fica por conta do aproveitamento ou não do Léo Ortiz. Quando ele sai no jogo contra o Palmeiras, ficou diagnosticado um problema de estiramento no tornozelo. E a expectativa era que ele ficasse fora durante algum tempo e talvez se preparasse para o jogo da volta na semifinal lá em Buenos Aires semana que vem. Todavia, ontem ele apareceu para o treinamento de manhã praticamente assintomático, fez novos exames e se participar integralmente do treino de hoje à tarde, vai para o jogo. Caso contrário, o Danilo será escalado para compor a dupla com o Léo Pereira. Enfim, Flamengo motivado, embalado pela vitória sobre o Palmeiras, mantendo o foco simultâneo entre Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores e tendo amanhã um adversário difícil e todo mundo sabe que é difícil esse Racing do Gustavo Costas, William. Repara o negócio.
Ele trouxe a história, ele foi à Argentina e Bósnia, ele falou de ticket médio, mas que o preço mais barato não é o mais caro. Ele vai o cara da Covid, ele fala do assintomático, ele trouxe informação... Eu não consigo. É impressionante. Eu ia dar pau no Como meio ele dele. consegue... E ainda limpa os óculos ali no ar. Ali. Como ele mesmo diria em inglês, Eu tô emocionado. né? Não, sério. Isso tudo... gravando de casa, porque eu vou contar uma verdade aqui pro fã do esporte. Tá em casa, não deu pra chegar, não entrou no estádio, saiu um croma. Ele não está no Maracanã. Saiu um croma de uma imagem que a gente fez de Guilherme arquivo. Amado, fala aí, que horas são? Que horas são, Guilherme Amado, por favor? o Cícero também fala. 2h52, aí. Mas você pode estar em casa. Horário em casa, Tu mora no Rio, não tem fuso no Maracanã na casa. Eu estou no Maracanã e vim da Uniswan pro Maracanã aqui. Tem uma palestra de manhã. Professor e vim direto pra cá. Marques, Tirou do armário dele agora. Eu quero ver o seguinte. Tirou do armário dele. Mostra que tá no Maracanã. Mostra que tá no Maracanã e mexe esse terno do essa câmera, casamento. então. Mostra que tá no Maracanã. Mostra que não é croma. Pega uma Gira essa câmera. verde e ergue Isso ela aí é assim. croma, rapaz. Ou então o Guilherme Amado é muito bom. Gira essa câmera aí que eu quero ver. Não, mas o croma, dependendo do tamanho... É um cromão, hein? Parece aquele lá do estúdio do esporte. Isso é croma. É croma ainda. Croma. Isso é croma. Mais ou menos. Faz uma dancinha aí pra ver Então, se onde é que fica a torcida do Vasco no Maracanã, é isso? Exatamente. Isso é todo É, Vasco. que fica a torcida do Onde Vasco. ela quiser. A torcida do Vasco fica onde ela quiser. Espera um pouco. Agressivo. Eu vou Muito embora. agressivo, Tá bom, tá calma. bom. Calma, que a gente entendeu. Pode explicar, Rafa. Eu até pedi Calma. perdão da palestra agora no programa. Palestra foi sobre economia criativa e o futuro do mercado. Eu gravei um vídeo para os alunos de Rafael Marques, porque ele dá uma aula no final de semana, só que ele se manda. Aí ele viaja. Aí o professor substituto me pediu um vídeo lá, eu participei da formação. É o dos campeonato alunos. de... Nada disso. Ele não é professor É o rei do substituto, ele é um botão. professor indicado por você, inclusive. Você sabia, Que legal esse William? papo de bastidores aqui. Você sabia que ele o Prats fala que ele é o rei do botão? Olha, Não é o rei do botão. Ele é campeão. 28º colocado Rafael no Marques. Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Aliás, tem 28º, Rafael, não conta pra ninguém, não. Marques. 28º. Mas Ué, com quando você já 132 ganhou? participantes? Vocês querem o quê? peraí. Eu já Você fui é bom de craque botão, nisso. então, Hoje né? conta Eu história. quero falar que 1x0 não é o suficiente pro Flamengo. Seu Sordem, tu já foi bom no botão e hoje também conta história? Não. Eu queria... Ele é novo. Eu queria falar Não? É um menino ainda. Nossa, o Flamengo? Eu acho Flamengo chega interessante bem, que hein? pelo menos uma pessoa nesse programa está interessada em falar de futebol. Vai lá. Não, eu só queria saber, na verdade, a opinião dos amigos. A gente tá no final. quer então falar do ninguém vai botão. querer Minha opinião, reinventar a outro quer roda. falar da A torcida gente do nem Vasco. quer... não Flamengo quero chega no reinventar a melhor roda. contexto Eu possível só dentro da última Eu só semana. acho você que acha, 1x0 Fábio? não é o suficiente. Claro que não. O Flamengo aprendeu contra os O Estudiantes. Flamengo que tem não. que passar por tranquilo. cima do Racing. Vai Agora, passar. qual a Peraí, mas possibilidade? vai Vai passar. passar? Dois ou mais Então, por amanhã. favor, era o que eu queria. Então, Tem que Dois ou mais. atropelar. 2 ou Tem que mais passar amanhã. por cima do Racing, atropelar. recuperou Mas o Racing, a confiança. essa Não, Maria mas Mole- pegou a ele lição é? do Estudiantes. Mas o Flamengo Racing 3 essa a 1. Maria Mole, Ele esse vai. mamão com 2 ou açúcar, mais? não. 2 ou mais amanhã. 3x1. Não, Amanhã. espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho, gente. não posso Nós estamos falar. falando aqui... Era só a provocação que eu queria fazer. Dos Ué, já tem placares placar ideais hoje? pro Flamengo, concordo. Mas o Racing é esse mamão com açúcar? Não. Essa baba do quiabo Não, eu vai sou chegar no pachequista mesmo. 3, 4... Não, eu sou pachequista Segundo mesmo. Pedro Ivo. Ele Abril... vai vir com linha de 5, hein? É. A Argentina Rafa. estão dizendo que eles vêm com linha de 5 amanhã, hein? E 3 volantes. O Costas colocou o time reserva sexta-feira contra o Aldosivi pelo Campeonato Argentino. Racing é o 8º colocado, está no limite ali da zona de classificação para o playoff. Não tem jogo pelo Argentino no próximo fim de semana. Ou seja, entre os dois jogos contra o Flamengo não tem partida pelo Campeonato Nacional. E muita gente boa volta amanhã. Volta o Mura, a lateral direita, volta o Nardoni ao meio-campo, volta o Souza ao meio-campo, volta o Rojas na lateral esquerda mesmo, tem que estar 100%. E na Argentina estão dizendo que o Racing amanhã vai jogar no 5-3-2. Só que esses 3 do meio-campo são 3 volantes. Então o Flamengo se prepare para uma grande retranca argentina amanhã. Tudo dito. A mesma, e nem só, isso é a mesma escalação que o Racing enfrentou o Fortaleza fora de casa na fase de grupos da Libertadores. Os dois alas muito importantes. Foi a mesma forma que o Racing enfrentou o Botafogo e trucidou o Botafogo esse ano ainda Deixa eu te contar. na Recopa Mas o Sul-Americana. jogo amanhã, mas O jogo deixa eu te amanhã é no contar, o jogo amanhã Maracanã. é contra o Flamengo. É contra o O Flamengo. assim. Botafogo do início do ano e o Fortaleza Mas eu vou te contar não uma entram coisa. na mesma frase do Flamengo. Não entram na mesma que frase. se recuperou, venceu o Botafogo, venceu o Palmeiras, hoje é mais letal, é inclusive para mim a melhor versão do Flamengo dentro da Libertadores. Tudo bem que a versão da primeira fase não é grandes coisas. E é um Flamengo que aprendeu com a liçãozinha ali do jogo de ida.
contra o Estudiantes em casa, independentemente de arbitragem, do que foi, não dá para ficar administrando. A volta é lá é complicadíssima. Eu vou estar com Aqui você. vai ser complicadinho. Qual o meio campo, Rafa? Qual o meio campo do O Flamengo? Bubu tá muito calado hoje. Tá. Eu quero fazer meu comentário final. Ué, pra amanhã? Eu ia te pedir uma coisa, dúvida. mas faz seu comentário. Eu queria o saber da tua Saul- bola de o cristal. Saul deve você jogar. que é, né? Você ainda é. Não, sobre Flamengo e Racing, ganha o jogo. O Racing é pedreira, é carrasco de brasileiros, o Flamengo ganha o Parece, jogo. pelo que vocês Mas o estão meu falando comentário final, que eu quero terminar o programa, o seu tênis está desamarrado. Ô, muito obrigado. Esse é o comentário? E tem Tá toque. te incomodando? Você tem toque, né? Tem toque. Espera um pouquinho. Ô, Vini, quanto tempo a gente tem de programa aí ainda? Depois disso, 2 minutos. Então, por favor, ele quer saber da sua bola de cristal. sua bola de cristal. Ih, rapaz. Você que já foi um cara muito conectado. O Santo me batizou de pai Bubu Você ainda, aqui há 20 anos. você ainda sente essa conexão com a nação? Não, sou o talismã da nação. Você ainda é o talismã da nação. Isso. Certo? Sim. Então, assim, hoje, Vascaíno, o hoje. que o talismã da nação, em 1 minuto e meio, Bubu, o que o talismã da nação enxerga para esse confronto do Flamengo? Vamos lá. Vitória Torce o rabo. apertada do Flamengo, mas vitória. Isso é importante. Ter uma vantagem pro jogo da volta. 2-1 para o Mengão contra o Racing no meu Maraca, querido. Minha terceira casa. Não, sempre que o Bubu Terceira? Pra segunda. Quais são as suas casas? A minha casa ESPN, é em Morumbi. Jacarepaguá, né? Jacarepaguá, eu tenho um pé no Barra recreio, Olímpica? né? Eu já fui muito em Bom Sucesso, o Rafa sabe, né? Então minha casa Pô, tu principal... requeima, bom sucesso, que angulação, hein? Você tá de parabéns. Era Botafogo ter inveja. É que não, eu ganhei um pouco de grana. É distante, hein? É longe, hein? Então, mas é que a minha vida, meus filhos me mudaram pra Zona Oeste, né? Mas meu coração tá em Bom Sucesso, né? E o Maraca é minha terceira casa. Muito bem. Entendi. Acabou o programa. Rafa, tchau. Se deixarem, volta amanhã. Beijo, William. Tchau. Rafael Marques. Volta sim. O Vini A volta sua- amanhã? Amanhã eu te Falou, dou mais Rafa, um uma abraço. chance. Você continua hoje conversando O com os Vini volta astros amanhã? pra ver se vai 2-1 continuar o Flamengo, 2-1. isso aí Eu não- te aviso, não vai ser essa facilidade toda que estão pintando aí, não. Vai ser Ó, fácil. Vai ser fácil, vai ter. Meio Vai ser campo. fácil. 2 ou mais, mas não vai ser fácil. A gente conversa quinta-feira. Você tá aqui quinta-feira? Contra o Palmeiras não tá aqui tava amanhã? fácil. Tava 3x1 no final do jogo Tá aqui também. quinta-feira? Não, amanhã é o Prates. Todos os dias da semana. Amanhã interessa pro Amanhã é o Prates, né? Prates. Então tá aí, meus amigos. Eu simplesmente já estou super ansioso para esse jogo de quarta-feira. Quero mais é ver o meu Mengão atropelando os adversários. O Botafogo foi atropelado dentro do tapetinho. O Palmeiras sentiu a pressão da nação rubro-negra no Maracanã e o Flamengo fez o dever de casa. Agora é a vez do Racing também conhecer a força do Malvadão. Esperamos, né, que o Flamengo esteja numa noite inspirada para conseguir fazer um bom jogo e conseguir, se Deus quiser, uma boa vitória para esse primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. Tô confiante no Mengão. Aproveita e coloca aí seu palpite aí nos comentários, quero saber se você é bom de palpite. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!